A primeira pergunta é a seguinte. A pessoa pede para você qual que é a maneira mais precisa de definir o fascismo. Se o fascismo ele seria simplesmente o capitalismo nu. O fascismo é uma forma extrema que o capitalismo tem de submeter a classe operária, né? Nós sabemos o seguinte, né? Que a burguesia tem duas políticas para tratar a classe operária dos seus países. Uma política dita democrática e uma política dita ditatorial. Então ela oscila entre uma política e outra. Às vezes a política ditatorial nem chega a ser uma ditadura, às vezes se estende até o fascismo, dependendo das condições. E a política democrática é como se fosse uma válvula de pressão. Quando a situação começa a ficar muito difícil, está a ponto de explodir, a política democrática entra para deixar sair a pressão e tudo mais. Então, o fascismo é um tipo de ditadura burguesa. Qual que é a diferença entre a ditadura fascista e a ditadura tradicional? A diferença é a seguinte, que a ditadura tradicional, ela suprime o que são as liberdades democráticas burguesas. Direito de expressão, parlamento, etc. E a ditadura fascista, ela suprime a democracia operária, ela destrói as organizações operárias para impedir que a classe operária possa ter qualquer tipo de manifestação. Quando a ditadura burguesa tradicional já não é capaz de conter as massas, né, a burguesia vem com a ditadura fascista. Logicamente que depois do fascismo italiano, da Alemanha e de vários outros momentos, as ditaduras burguesas, elas adquiriram vários traços que são peculiares ao fascismo. Todas elas. Então, por exemplo, as ditaduras latino-americanas, Argentina, Chile, Brasil, Bolívia, etc. e tal, todas elas tiveram características mais acentuadas, menos acentuadas, de fascismo. Todas procuraram suprimir os sindicatos, todas procuraram, algumas com grande intensidade, outras com menos intensidade, destruir os partidos de esquerda, operários, destruir completamente, né? Não simplesmente colocar na clandestinidade. A grande diferença é essa daí, né? Entre os dois tipos de ditadura. Agora, a burguesia em si, para ela, tudo é um problema de custos. Se ela achar que o custo de uma ditadura fascista é um custo necessário a ser pago para controlar a situação, eles vão para a ditadura fascista. Rui, uma questão que eu acho que está gerando em torno da eleição, dentro dos comitês de luta contra o golpe e até junto à base do PT, a questão do plano B aí, que o PT jurou de pé junto à direção que não ia ter, que agora vai ter decisão terça-feira. Você falou que a gente não pode ter uma análise futurologia, mas a gente conhece o enredo, né? Quando teve o impeachment da Dilma, o povo falava assim, não, deixa a Dilma, que vai ter, a gente chama direta já e acontece a direta já. Aí não teve a direta já, aí fala, não precisa também defender a Dilma, porque o Lula vai concorrer às eleições, vai ganhar as eleições e aí tudo se resolve. Aí prenderam o Lula. Aí fala, não, deixa prender o Lula, porque em 10 dias a gente tira o Lula de lá da cadeia e tudo volta ao normal. Aí o Lula já está há mais de 150 dias. Mas mesmo assim a gente mantém a candidatura do Lula. Aí agora está num impasse de que o TSE já deu a demonstração que não vai deixar passar, e eles já estão de novo discutindo que
Então tudo bem, deixa o Lula sem concorrer, nós vamos com o Haddad e tudo se resolve com o Haddad, que é meio que o enredo que vai acontecer. Nós já temos essa... E os comitês de luta contra o golpe, que vem acompanhando esse processo há mais de 2 anos, também tem esse histórico. No entanto, nós presenciamos lá em Campinas, inclusive numa reunião do comitê, vários companheiros nossos ainda em dúvida sobre a questão, até questionando para nós o que significava esse negócio de Lula ou nada. Ou a gente vai mesmo votar nulo, nós não vamos votar no Haddad e vamos deixar a direita ganhar as eleições, tipo, mostrando que se dentro do comitê de luta contra o golpe tem essa pressão, que são pessoas que estão desde o início dessa luta, participando, vendo todas as capitulações que foram realizadas, imagine na base do PT, né? Então, eu queria que você colocasse aí, de uma forma mais evidente, até para o pessoal responder diante da pressão que os militantes do partido estão sofrendo, de qual é a nossa posição, o que significa Lula ou nada, porque esse é o questionamento que está sendo feito, né? E aí, até antes de você dar a resposta, até lembrar que acho que anteontem o Haddad fez a entrevista no G1, na Globo News. Estava lá todos os golpistas, mais vampiros, liderado pelo Merval Pereira. E a posição dele, no meu entendimento, não sei se é correta, era uma posição de que era para agradar a Globo. Porque a Globo, por vários momentos, levantou a questão de que o PT é um partido corrupto, que prenderam dirigentes corruptos do PT, e ao invés do Haddad defender o partido, ele simplesmente deu aquela justificativa idiota de que foi graças ao PT que a corrupção no Brasil apareceu, porque o PT teria no governo dado autonomia para a Polícia Federal. Uma política muito sábia, como a gente pode ver. E aí até questionaram ele, né, sobre o problema de que agora eles estão acusando ele também de corrupto, né? Com problemas aí da ciclovia e tudo mais. Aí ele levantou a bandeira da constitucionalidade, né, dizendo que o Ministério Público nunca ganhou ação contra ele, não vai ganhar, porque ele é honesto e tudo mais, sendo que a gente sabe que o Ministério Público... Então o Lula está preso porque é desonesto. Porque o Ministério Público Então, quer dizer, e no final, para coroar todo o esquema, ele mostrou que ele, na verdade, ele é a favor do plano B desde que ele seja o presidente. Porque perguntaram para ele assim, e aí, se terça-feira escolherem outro presidente para ser o candidato do PT, você continuará como vice? Ele falou, não vou continuar como vice. Ou seja, ele é o que demonstrou que a direita pode até assumir, se o PT decidir por outro presidente. Ele só aceita o plano B desde que ele seja o presidente, que mostra toda a farsa também do ponto de vista de que eles estão aí numa luta para impedir a direita, mais uma luta individual dele para ser presidente da República. Então, queria que você colocasse no final aí essa questão da nossa política, né? O que significa o nada, né? Porque essa que o povo está dentro dos nossos comitês, inclusive, tem uma certa dúvida. Bom, primeiramente vamos colocar nua e cruamente qual que é a nossa posição. Para nós, a eleição não vai decidir o destino do país do ponto de vista da vontade popular. A eleição é uma eleição fraudada desde o começo, controlada e tudo mais. A prisão do Lula torna tudo isso daí não só uma fraude, como uma farsa grotesca. Por isso o PCO assumiu a posição de votar no Lula, fazer campanha pelo Lula, defender a candidatura do Lula. E ponto final. Né? Se nós falamos que a eleição sem o Lula é um golpe, é uma fraude, é uma
é uma farsa total, não vamos começar agora a achar o candidato substituto, porque nós vamos fazer um papel ridículo. Tá? Então, você tem a conclusão de que a única maneira de que a eleição seja minimamente verdadeira é que o Lula participe. Aí o Lula não participa, você pega um outro candidato, põe no lugar e fala, não, tá bom, vai, vamos aceitar mais ou menos essa eleição. Esse aí é absurdo. Se o Lula não for candidato, a nossa propaganda vai se centrar em que a eleição sem o Lula é um golpe, é uma fraude, é uma farsa. Nós não vamos fazer campanha por Haddad, não vamos fazer campanha por ninguém, nada. Isso significa, logicamente, que o resultado é que nós vamos votar nulo. Agora, eu acho que tem um problema nessa discussão com o pessoal dos comitês e do PT que nós temos que encarar. Que é o seguinte, há uma pressão muito grande do próprio PT, que é uma pressão de características eleitorais, no sentido de falar para o pessoal que o Haddad já está no segundo turno, pode ganhar no primeiro turno, o Lula já transferiu todos os votos para o Haddad, é o Haddad, é o Haddad, e isso daí causa uma pressão enorme sobre o pessoal que acredita seriamente que se eles votarem no Haddad eles vão resolver o problema. É uma política que é um ilusionismo que cria toda a ideia de que o voto no Haddad é super importante. Difícil lutar contra isso. Né? Então, por exemplo, qual que é a nossa preocupação enquanto partido? Nós vamos travar uma guerra contra todo mundo para que o cara não vote no Haddad de jeito nenhum? Nós já tivemos nessa situação no processo de luta contra o golpe mais de uma vez. Por exemplo, quando houve o impeachment da Dilma, o pessoal não queria defender o governo dela e falou que a grande palavra de ordem, a grande estratégia política, a sabedoria política final era defender eleições diretas, que era uma palavra de ordem, vamos falar que é verdade, ridícula. Aí nós falamos, mas isso daí passa. Não é? E passou. E o pessoal saiu da experiência mais sábio do que antes. Todo mundo que viu isso daí sabe que esse pessoal são inventores aí de miragens. Então, eu acho que a candidatura do Haddad, que está sendo defendida por esses setores, é como eleições diretas. O pessoal cria uma miragem para entreter o auditório, né? Para puxar o pessoal pelas suas ilusões e para desviar a luta contra o golpe. E aí um monte de gente entra nessa questão. Para nós, a prioridade é a luta contra o golpe. Então, primeiro, eu acho que a gente não deve se preocupar exatamente com o resultado da coisa. Nós devemos nos preocupar com a nossa propaganda, de que a eleição sem Lula é golpe. Hoje, o motivo pelo qual ficar claro que essa política é a política correta é o seguinte. Eu vi uma matéria hoje de um direitista, muito interessante, devia até ter citado antes, mas vou citar agora. Que escreve no Globo, na Folha, não sei. Eles ficam trocando de jornal, né? E é o Demetrio Magnoli. Magnoli, sei lá. Não, mas a matéria dele é da Folha. Aí ele fala o seguinte, que existem 3 teses. A primeira é que a eleição é legítima. Ele fala, o segundo ponto de vista adotado por correntes de extrema esquerda, abrigadas no interior do PSOL, ou em surpreendente aliança com o PT, caso do PCO, vejam bem, é óbvio que no interior do PSOL ninguém defende que a eleição é ilegítima. Alguém ouviu falar de alguma corrente do PSOL que defende que a eleição é legítima? Não.
Ele colocou isso daqui para disfarçar o seguinte fato, que tem 3 teses em debate no país, e uma tese é a tese do PCO. Como ele não quer dar prestígio, mas também o nosso prestígio não vai depender de um coitado como esse daqui, ele colocou o PSOL na história. Ele fala assim, pode ser qualificado com alguma ironia de revolucionário. O veto a Lula é o prosseguimento do golpe parlamentar do impeachment e tem a finalidade de ladrilhar o caminho das reformas neoliberais. O judiciário participa do golpe, conduzindo a perseguição legal ao ex-presidente. Os mensageiros desta tese repetem letra por letra a narrativa desenvolvida pelo PT desde 2016, mas com finalidades muito diferentes. Daí fala o seguinte, né? Que é... Bom, vou cortar uma parte. Tudo é venenoso o que ele fala, mas a conclusão dele é a seguinte. Hoje, ainda à beira da mesa, que somos nós, né? Nós estamos sempre à beira da mesa, nós somos ultrananicos, etc. e tal. Tudo que é depreciação a gente escuta. Espera que a denúncia do veto a Lula finalmente desperte as massas de sua irritante letargia, propiciando o assalto ao céu. Bom, logicamente que nós não estamos irritados com a suposta letargia das massas, né? E nem queremos fazer nenhum assalto ao céu. Muita gente não sabe, mas a frase do Marx, ela é ao mesmo tempo uma crítica e um elogio, né? Que ele quis dizer que a Comuna de Paris tentou fazer uma coisa que não era possível fazer. Só que ele elogiava o heroísmo da coisa. Nós não estamos aí para assalto ao céu. Mas ele pegou o espírito, com toda a perfídia da matéria, ele pegou o espírito da coisa, que é o quê? Nós queremos impulsionar o movimento popular contra o golpe. A denúncia do veto a Lula não é que ela finalmente vai despertar as massas da sua irritante letargia. É mais uma etapa na mobilização crescente das massas contra o golpe de Estado. Se vai propiciar algum assalto, alguma coisa, não sei, mas que é o caminho para impulsionar um movimento de luta contra o golpe, não há dúvida, e ele também não tem dúvida de que isso daqui é uma das 3 políticas possíveis na eleição. Ele fala, a terceira é a tese lulopetista, um vocabulário bem peculiar deles. Na sua nunca explicitada interesse, ela diz que a eleição terá sido legítima se a Haddad vencer, mas terá sido ilegítima se a Haddad perder. Notaram a fraqueza da terceira tese? Quer dizer, você tem 3 possibilidades na eleição. Uma, a eleição é legítima. Com exceção do PT, de uma ala do PT nesse momento, e do PCO, todos os outros dizem isso. Tanto que o presidente do PSOL falou que a facada no Bolsonaro é um atentado contra a normalidade democrática. Então, se nós estamos vivendo uma normalidade democrática, a eleição é legítima. Então, nós temos aí as pessoas que defendem o golpe de Estado. Né? Boulos, né? Quando eu for presidente, a gente inclusive ele deveria acrescentar no nome dele, né? Guilherme, aspas, quando eu for presidente, fecha aspas, Boulos. Eu estou esperando, porque com muita expectativa e ansiedade e alegria, a vitória do Boulos para ele fazer tudo isso que ele falou que ia fazer. Né? Então nós temos essa ala que defende o golpe. Nós temos a ala centrista. O correto teria sido ele colocar a posição do PT em segundo lugar. Quer dizer, é ilegítimo, mas não é ilegítimo. Porque o Haddad pode ganhar a eleição. É golpe, mas não é golpe. Essa posição centrista é o resultado da confusão do PT, dentro do PT. Bom, e depois tem a posição do PCO. O único caminho para você mobilizar na luta contra o golpe é falar que é Lula ou nada. Agora, vejam só, isso aqui é um intelectual da direita. Uma pessoa cuja função é analisar e tudo mais.
ele mesmo não pôde escapar de colocar que a posição do PCO é uma das 3 principais posições. E só há 2 posições que são firmes. A eleição é legítima, a eleição é ilegítima. Não é? O país, na verdade, está polarizado entre essas 2 opções. Então, o que vai acontecer? Com Haddad, sem Haddad, papapá, a tendência geral da população é de se revoltar. A tendência da eleição é ser um fracasso. A burguesia toda está preocupada. Por que ele escreve essa matéria aqui? E o PT, ao alimentar tanta ilusão assim na eleição, joga água no moinho da dissolução da polarização, do congraçamento nacional, do amar-vos uns aos outros. No final nós vamos resolver o golpe por um truque de mágico. Né? Em vez de a gente ter que lutar contra o golpe de verdade, mobilizar o povo, quer dizer, atuar como se nós estivéssemos vivendo uma grande crise nacional, nós vamos atuar como se nós estivéssemos um salão de mágico. A gente tira o Haddad da cartola e fala, agora vamos ganhar a eleição e tal, papai. No entanto, eu acho assim, é muito difícil que muita gente escape dessa ilusão do Haddad. E também o nosso papel não é forçar ninguém a nada. Nós, ao contrário do que diz o cidadão aqui, nós não vemos nada irritante na lentidão com que as coisas se desenvolvem, nós consideramos natural. No final das contas, a eleição é uma etapa importante para consumir aí algumas importantes ilusões que mantêm o negócio funcionando. E nós temos que trabalhar muito bem essa etapa. Na verdade, nós temos que chamar o pessoal que está confuso e falar, olha, veja, se você acha que o Haddad, isso aí é secundário. Vamos fazer... Você concorda que a eleição sem Lula é golpe? É isso que nós temos que falar. Você concorda com isso? Que tirar o cara que mais tem voto na eleição para ganhar a eleição é um típico golpe, assim, super óbvio e fuleiro da direita? Concordo. Então, vamos fazer a campanha de que eleição sem Lula é golpe. Junto com a gente. Vamos preparar a etapa posterior à eleição. Eu digo etapa posterior à eleição, mas a gente poderia dizer, vamos preparar a próxima etapa, porque, como nós já falamos várias vezes, e um companheiro estava olhando no chat, ele inclusive me relembrou disso daí. Nós falamos várias vezes. Até as eleições muita coisa vai acontecer. Veja se a estocada do Bolsonaro aí não estava prevista. Por que muita coisa vai acontecer? Porque quando a situação é tensa, vocês já viram, você tem uma casa, tem 5 pessoas, está todo mundo tenso, o que vai acontecer? Vai explodir alguém vai dar um soco em alguém, quebrar um prato na cabeça do outro. A situação tende a escapar de controle, não é? Nós estamos vivendo essa situação nesse exato momento, não no futuro. E o caso Bolsonaro é um bom exemplo disso. Bom, a próxima pergunta da internet é sobre justamente o caso Bolsonaro. A pessoa pergunta se a ação desses lobos solitários, entre aspas, não é resultado da falta de orientação da esquerda. Justo, foi o que eu falei. A responsabilidade pela ação do lobo solitário, como a pessoa coloca bem apropriadamente, é que não há movimento coletivo. A revolta, que é parte do sentimento de muitas pessoas, acaba explodindo em algum lugar porque o pessoal não dá vazão de uma maneira natural, organizada, positiva, progressista a essa revolta. Bom, a próxima pergunta da internet, antes de voltar para o auditório, é a seguinte. O PCO se diz um partido pequeno. Há correntes divergentes no PCO? Não, que eu conheça, não. Correntes não pode haver alguma divergência sobre alguma coisa, mas também não é. Curiosamente, o PCO é um partido muito coeso, né?
Ok. E duas questões. Primeiro que tem uma ultra febre eleitoral na esquerda. Então nós tivemos, por exemplo, na atividade do Grito dos Excluídos, e o pessoal aquele tem cabo eleitoral até se batendo um no outro, dando trombada. E quando a gente procura colocar o problema, interferir para fazer uma discussão sobre a necessidade, inclusive, da unidade da esquerda, dos que lutaram, dos que lutam contra o golpe, o pessoal fica entendendo, mas vocês estão na eleição também. Né? Então, queria que vocês pudessem explicar um pouquinho, tem gente perguntando sobre esse problema, mas o PCO também não está apresentando o candidato, a diferença da nossa participação nas eleições. O segundo problema é que é o seguinte, obviamente a nossa posição nunca foi, não é, de dar as coisas como nós não somos simplesmente analistas da situação, mas pessoas que interferem na situação no sentido de lutar por uma determinada perspectiva política. Né? Então, por exemplo, amanhã o PT chamou um ato, inclusive nos convidou, né, um ato em defesa da candidatura do Lula, que nós apoiamos e tudo mais. Nós achamos que é hora da militância do PT, porque dentro da própria direção do PT há companheiros que têm uma posição, a direção do PT se expressou corretamente no sentido de manter a candidatura do Lula, e digamos assim, agora está chegando a hora da prova real, da onça beber água, né? Então, eu queria aproveitar o programa para a gente fazer um chamado a toda a militância do PT, aquela militância combativa que teve em São Bernardo do Campo, né, contra a prisão do Lula, a comparecer amanhã, na segunda-feira, na PUC, às 19 horas. Né, embora o ato está chamado para um local fechado, mas nós temos que fazer uma manifestação muito grande, muito combativa, né, de todos os setores que estão pela continuidade da candidatura do Lula, por fazer aquilo que o Lula escreveu na carta que foi lida no ato do dia 15 do registro da sua candidatura, que é brigar até o fim. E o fim ainda não chegou. Né? Essa campanha que tem da direita, de que a gente tem que desistir, que tem que respeitar o prazo do dia 11, isso obviamente é uma capitulação, como o companheiro Rui explicou. Então nós queremos aproveitar amanhã, né, ir às ruas, como nós temos feito no domingo, nós vamos estar aqui em São Paulo, na Paulista, mas nos outros estados também, os comitês de luta contra o golpe e o PCO estão se mobilizando para distribuir em cartazes da campanha pela liberdade do Lula, em defesa da sua candidatura, cartazes, jornais. E na segunda-feira, quem puder de São Paulo e até dos outros estados, tem que ir para a PUC, né, para a gente dizer em alto e bom som, né, que é luta até o fim, como foi dito pelo próprio Lula, como a direção do PT falou que ia usar todos os recursos estão longe de estarem esgotados, né? Então, fazer um chamado, segunda-feira, às 19 horas, todo mundo na PUC, em defesa da candidatura do Lula, né? Em defesa de lutar até o fim e não aceitar o golpe, não cair na pressão da direita, que obviamente quer que a esquerda embarque na canoa furada de aceitar eleições sem Lula, e eleição sem Lula é fraude. Bom, companheiros, antes de voltar para o companheiro Rui, queria lembrar um pouco da programação da Causa Operária TV. Amanhã tem programa Na Zona do Agrião, que é o programa de esportes da Causa Operária TV, amanhã às 8 horas da noite. De segunda a sexta nós temos o programa Reunião de Pauta, às 9h30 da manhã, discutindo as principais notícias do dia, e o programa Resumo do Dia, às 8h30 da noite, também de segunda a sexta, todos os dias. Todas as segundas-feiras a gente tem o programa TV Mulheres, às 19 horas, às terças o programa Tição, programa de preto, às 19 horas, na quarta-feira o Causa Operária TV Entrevista, também às 19 horas, na quinta o Uso Ela, conversa sobre cultura, às 19 horas, e na quarta-feira também às 18 horas o Telejornal da Luta contra o Golpe. Então fique ligado na programação da Causa Operária TV, que também, inclusive, a gente está preparando novos programas para estrear no nosso canal. Então você fique atento que logo mais nós vamos anunciar os novos programas da Causa Operária TV. Tem programa cultural, né, musical, tem mais programas sobre as eleições, mais programas jornalísticos. Então fique atento e contribua também na nossa vaquinha e com a contribuição mensal da Causa Operária TV para fortalecer essa TV independente, revolucionária,
para que a gente possa ter uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, a gente vai retomar daqui a pouquinho com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai responder a próxima pergunta, e a gente já vai chamar também o próximo companheiro que vai fazer a pergunta aqui do auditório. Agora com o companheiro Rui. Sobre o problema da campanha eleitoral do PCO, nós temos que destacar o seguinte: nós entramos na campanha eleitoral com todas as limitações que a campanha eleitoral tem. É uma grande farsa também, não é só a campanha do Lula que é uma farsa. A campanha geral é uma farsa também. Você tem uma legislação eleitoral que impede você de fazer campanha, praticamente. Sem falar nas extraordinárias restrições burocráticas, problemas legais e tal que você enfrenta. Bom, só que nós achamos o seguinte, que no que diz respeito à campanha de parlamentares e governadores, não está em jogo o que está em jogo na campanha presidencial. Na campanha presidencial, o candidato número 1, e é uma campanha absolutamente decisiva, tem tudo diretamente a ver com o golpe, o candidato principal não pode participar. Por isso nesse sentido, nós apoiamos o Lula. Se ele não pode participar, nós vamos denunciar a eleição. O resto, nós vamos participar da eleição com a mesma política. Uma coisa que todo mundo pode notar é que a campanha do PCO não é igual à campanha do PSOL, a campanha que estava fazendo a Manuela Dávila, né? O PSOL, esses agrupamentos aí, tem uma campanha que é uma campanha ridícula. O Boulos, por exemplo, eu não sei como é que o pessoal não tem o sentimento de ridículo de falar que quando eu for presidente vou fazer A, B e C. No meu mandato, quando eu for presidente, no meu governo, é uma coisa muito ridícula que eles estão fazendo. Sem falar que eles estão jogando fumaça nos olhos da população. O que significa isso? Significa que a pessoa, estão iludindo a pessoa de que a eleição é para valer, que ele vai ser eleito, que não sei o que lá, isso é tudo mentira, uma farsa. Né? A eleição ela está sendo usada, em grande medida, né, como está procurando, a burguesia está procurando usar as eleições como um grande instrumento de adormecimento da população em relação à polarização. Não está dando certo, não deu certo já, porque nós estamos há 30 dias das eleições, né? E a questão do Lula pode ou não ser decidida na semana que vem, quer dizer, já no fim da eleição. A eleição ficou, digamos assim, contaminada pelo problema político que está em pauta, a perseguição antidemocrática do Lula. Nesse sentido, para nós, até certo ponto, já é uma vitória. Não é que nós estamos satisfeitos com esse resultado e tudo mais. Claro que dá para aprofundar esse resultado. Mas não há dúvida nenhuma de que existe um grande mal-estar nas eleições, né, da parte da burguesia, e o mal-estar se aprofundou com o que aconteceu com o Bolsonaro. Que mostra que a população é um sintoma de que a população não está aceitando toda essa farsa que está sendo colocada em prática. A nossa campanha vai nesse sentido. A principal palavra de ordem da nossa campanha é: eleição sem Lula é golpe. Tá? Então, não tem nada a ver com as outras campanhas eleitorais. Com relação ao problema do PT que o companheiro Antônio Carlos colocou, eu acho que isso daí também é um aspecto muito importante do problema. Eu diria até que o PT não vai conseguir se livrar do problema Lula, se tomar a decisão de ir comparecer às eleições. Você vê que a própria análise coloca o PT numa situação ambígua. Se ganhar é verdadeiro, se não ganhar é falso e tal. O partido está desgarrado com esse negócio da campanha do Lula. Há um setor que quer votar em qualquer candidato. Levantaram a seguinte palavra de ordem, né? Na eleição é 13, quer dizer, não é o Lula.
é o PT. Logicamente que é uma palavra de ordem que não tem um conteúdo real, porque para muita gente é o Lula. O 13 não tem importância. Para outros, sim, tem. É uma contradição interna ao PT, né? Eu acho que o PT vai ter que viver com essa contradição até a eleição e logicamente, que depois. O problema não vai ficar resolvido, pelo contrário. Dependendo de como for administrada a questão do Lula, o PT pode sofrer uma crise muito grande. Finalmente, nós não podemos esquecer que a posição política que está sendo tomada, no caso de substituir o Lula pelo Haddad, é uma renúncia à candidatura do Lula pela pressão do STF, do TSE. Né? Eles, na verdade, estão se curvando a uma direção autoritária, arbitrária, criminosa, inclusive, do STF, que é assim: ou vocês abrem mão da candidatura do Lula, ou não vão deixar vocês fazerem campanha, não sei o que lá. O correto seria o PT ir para a rua e denunciar. Campanha do nosso candidato presidencial, que é uma figura histórica no Brasil, 2 vezes presidente, que é o Lula. Nós não podemos ser forçados a fazer campanha por outro candidato. Denunciar que a lei está sendo subvertida para tirar o Lula da campanha e tudo mais. Mas, enfim, a decisão cabe ao PT. Nós achamos que é uma decisão errada. Mas a contradição não vai embora. O fato deles chamarem um ato em defesa do Lula mostra que a contradição está presente, inclusive, dentro do PT. O PT não tem uma decisão unânime e sólida de que o Lula deve ser substituído. Eu acho que todo um setor, inclusive o próprio Lula, estão olhando assim, desesperadamente, para encontrar uma maneira de escapar desse problema aí. Para nós o problema não existe, para nós é o Lula, tem que manter, embora a decisão não caiba a nós, né? Nós achamos que é um erro e também nós não vamos ficar não vamos nem ter crise de ansiedade, nem de irritação com qualquer decisão. A nossa política não depende de que os acontecimentos vão para o lado A, B ou C, na sua linha geral. E ela vai se confirmar independentemente da decisão que for tomada. Mas nós achamos que é importante defender a candidatura do Lula. A candidatura, tem que lembrar também, né, o companheiro Edson colocou as declarações do Haddad na Rede Globo. Tem que lembrar, o pessoal que está muito empolgado com a substituição e tudo mais, tem que lembrar que o Haddad não é o Lula. Nós temos falado isso daí sistematicamente. Esse negócio de E13, seja lá quem for, é muito bom, mas não é bem assim na realidade. Boa tarde, companheiro Rui, Boa tarde. companheiro Edson, Carlos. O que eu venho falar vai de encontro ao que o Edson falou e que os outros companheiros falaram. A gente não pode esquecer que a história se move sobre bases materiais. O regime militar, que foi colocado depois de 64, que se estendeu pela década de 70, teve uma base material que sustentou ele. De certa forma, houve investimentos no país, a economia andava e uma parte da população esteve boa. Eu acho que o operariado não teve tão bem nessa época, mas enfim, houve uma parcela da população que se beneficiou com o desenvolvimento econômico naquela época. Esse desenvolvimento entrou em crise e na década de 80 houve uma certa transição para aquilo que se chamou de democracia burguesa, tudo mais, mas houve uma transição. Agora é um outro momento da história. Se houve um golpe, é só olhar o que aconteceu, né? Todas as privatizações, a lei da terceirização, né? Acabando com quase todos os direitos trabalhistas, né? Para onde nós estamos indo? Para a década de 40? Isso vai pegar? Então, o que está se colocando com esse golpe é algo muito forte, uma outra etapa dessa base material que movimenta a história, né?
o establishment atual quer que o Lula tire a candidatura dele. É importante, nessa política de baixar a cabeça e seguir aquilo que as classes dominantes querem, aquilo que os poderosos, o império quer, é baixar a cabeça. E o Lula não baixou a cabeça ainda. E não quero que ele baixe, e é importante que ele não baixe, né? Algumas pessoas, eu não sei se representam setores do PT, a Dilma, a Gleisi Hoffmann, declaram que é Lula até o fim, né? É importante a gente colocar que essa carta do Lula também está colocado por aqueles que estão no poder. O que vem por aí é grave, né? É uma crise econômica forte, maior ainda daquela que nós estamos vivendo, né? Então, Lula representa essa barreira contra o golpe, que é um retrocesso imenso na classe trabalhadora, né? E essa carta que eles tanto querem que o Lula saia da eleição, ele mesmo não quer sair. Então eu acho que tem que convencer outros setores do PT, outros setores da sociedade, a continuar o apoio ao Lula até o fim. Muito obrigado. Bom, eu queria antes agradecer também mais gente que contribuiu no Superchat. A Elizabeth Novi, o Juraci Garcia, o Lúcio Souza, René Bastos e o Mauro Ribeiro. E ele pergunta o seguinte: na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, qual política você julga a mais eficaz para dar vazão à revolta da população negra? A de Martin Luther King ou a de Malcolm X? Aí também agradecer o Carlos Martins, que eu acho que foi ele que fez essa pergunta, inclusive. A questão dos negros nos Estados Unidos é histórica já, né? Existe uma enorme propaganda para mostrar que a política pacifista saiu vitoriosa e tudo mais, mas isso é uma farsa. Não foi verdade. A mobilização, o setor pacifista, Martin Luther King, adquiriu uma certa liderança sobre o movimento quando começaram importantes mobilizações coletivas da população. Em vários lugares, a direita e os brancos, o governo norte-americano foram obrigados a ceder porque eles tinham medo da violência que iria ser desencadeada pela população negra, que poderia incendiar o país. Essa violência, inclusive, aconteceu, né? Em alguns estados, os negros se armaram e atacaram a direita racista, Ku Klux Klan e tal. Até porque a única maneira de fazer recuar a Ku Klux Klan não era na conversa, mas era a bala, né? Isso é uma coisa mais ou menos óbvia. A política do Martin Luther King, numa certa medida, ela fracassou. E quando ele foi assassinado, uma parcela dos seguidores deles partiram de maneira desorganizada e isolada para a guerrilha, né? Nós tivemos o movimento aí do Black Power, que surgiu de dentro do próprio movimento pacifista do Martin Luther King, e esse movimento ele foi completamente exterminado pelo FBI, porque ele aconteceu depois de todas as tentativas de reforma institucional que foram tentadas pelos pacifistas. De um modo geral, né, isso daí a história mostra, sem uma mobilização popular que ameace os detentores do poder, nenhum setor popular nunca foi vitorioso. A vitória do pacifismo como é que se diz? É uma invenção, não existe isso. Não existe essa vitória do pacifismo. Tudo que foi conhecido, como foi conseguido, foi na base do tranco. Se a gente estudar a história do mundo, nós vamos ver que sempre teve briga. Dependendo da importância da coisa, a briga foi muito profunda, depois aparece lá o Arauto da Paz,
para recolher os louros, né? Por exemplo, o caso Gandhi. Muita gente fala do Gandhi, porque o Gandhi com seus métodos pacifistas, isso é mentira. É um desconhecimento da história e acreditar muito na propaganda imperialista. O que aconteceu foi que a Índia estava ingressando totalmente num período revolucionário e o país iria atravessar uma revolução que ia ser extremamente violenta e sangrenta contra os ingleses, e os ingleses olharam e falaram assim, antes que a coisa desande, vamos fazer um acordo com as lideranças moderadas. Que foi o que eles fizeram. Resguardaram vários privilégios, e aí aparece que foi uma vitória do pacifismo. Na verdade, foi uma vitória da violência latente na sociedade da Índia. Outro caso que é mostrado também falsamente como sendo uma vitória da política de paz e amor é a questão do Mandela na África do Sul. Na África do Sul, o país estava atravessando uma situação revolucionária. Aí a direita sul-africana tirou Mandela da cadeia, fez um acordo com ele para conter a situação. E eles levaram anos para conter a situação. Na época, por exemplo, apareciam as marchas do movimento sindical, operário, dos negros sul-africanos, cantando músicas assim, elogiando a guerrilha, o pessoal estava se armando. Os brancos iam ser jogados para fora do país a bala. É isso que ia acontecer. Aí vem a paz, né? A paz sempre vem para salvar esses malfeitores. Para permitir. E o que acontece na África do Sul até hoje? Na fachada estão os negros governando. Nos bancos, na Bolsa de Valores, nas grandes empresas, na fachada estão os negros. E nos bancos e na Bolsa de Valores e nas grandes empresas estão os brancos. Mais cedo ou mais tarde, a situação vai de novo enveredar para uma situação de crise e vão atacar os brancos. O que eles vão fazer? Eu não conheço a vitória do movimento popular pacífico. Ou o movimento do povo foi vitorioso porque foi violento. Os grandes acontecimentos históricos realmente transformadores são violentos. Revolução Francesa, Revolução Russa. Ou eles foram obrigados a recuar para não ter a cabeça decepada diante da ameaça de violência dos oprimidos e dos explorados. E aí, em vários casos, como é o caso da África do Sul, conseguiram manter os seus privilégios. Boa tarde a todas, todos, axé. Seguinte, pegando esse gancho aí, né, dentro do movimento negro, eu tenho como um espelho, né, inspiração, o Panteras Negras, né, que eles fizeram de uma maneira celular, né, eles conseguiram organizar uma luta que pedia direitos, que pedia 40 hectares e uma mula, que era o que, na época dos direitos civis, né, o que foi acordado e nunca foi cumprido. E eles se organizaram ao ponto de fazer 10 passos muito, muito escuros nas ideias, né, dizendo que queriam emprego, alimentação decente, várias coisas. O que aconteceu lá com o povo negro, aqui dá pra gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V mais ou menos e editar, contando que aqui não tem segregação e que tem a falsa democracia racial, né? Quem não tem sangue preto nas veias tem nas mãos. E a gente passa por isso, só que todo mundo se incomoda de alguma forma com o fascismo, né? E lá teve uma grande luta antifascista que acabou prejudicando no fim, né? Eles conseguiram os direitos civis e tal, só que aí teve essa
cooptação dos empresários dentro do sistema legislativo e tudo mais, e quando vai ver a gente consegue observar lá 2 milhões de pessoas que são presas e 40% são negros. Aí tem os hispânicos, os imigrantes, e, enfim, tudo igual, como sempre. E eu vejo que isso está vindo para cá também. A gente já ouve falar de privatizar o presidiário, privatizar a prisão. E lá nos Estados Unidos eles querem que daqui a pouco não vai nem precisar mais de prisão. Estão suscitando agora essa discussão. Não, realmente, a Clinton está falando, né? A Hillary está levando isso. Realmente as prisões estão muito lotadas, então a gente vai fazer um jeito agora que o preso vai ficar preso em casa. Então nem prisão vai precisar mais, isso vem para cá, junto com a Coca-Cola e junto com o McDonald's e essas ideologias. Eu penso que a mídia fez um ótimo trabalho em despolitizar, porque as pessoas têm asco da política, né? Seja de esquerda, seja de direita, e às vezes a gente que tem uma mínima politização ou máxima, enfim, a gente consegue perceber que as pessoas querem as mesmas coisas que a gente, elas só não sabem falar ou se expressar. E a gente acaba vendo, por exemplo, uma manifestação de caminhoneiros, gente pedindo ditadura e falando que vota no cara que foi lá e bateu continência para a bandeira norte-americana. Ou seja, a primeira coisa que ele faria seria precarizar o trabalho que aquelas pessoas acabam vendo o cara e falam, nossa, ele fala um português mais claro e tal. Será que não é o momento da gente falar de antifascismo como ferramenta de união, num sentido mais amplo, o antifascismo desde aquele fascismo midiático, que coloca o Mussum e o Didi como fantoches, sempre colocou o pobre é uma desgraça, até o neoliberalismo, né, que é uma forma fascista de controle de massas e de precarizar. O tema antifascismo eu percebo dentro de movimentos, desde moradia, movimento negro, todos os movimentos, todas as frentes acabam tendo essa crítica do fascismo, mas a gente não fala de antifascismo. E quem está aí nesse embate do antifascismo, eles vão de frente mesmo com a galera que vem, desde carecas até uma politização, de repente aqui, assim, pode ter alguém que é de algum movimento ativo antifascista. Então, esse termo antifascismo, será que já não tira um pouco essa coisa do, ai, nossa, agora o cara sofreu um ataque lá, o candidato mais pró-fascista, protofascista, e aí, o que difere ele de um movimento antifascista? Como o povo vai identificar ele como um fascista e não agora uma vítima do fascismo, sendo que é o que ele prega, assim? É isso, mais ou menos isso. Obrigada. Só, em primeiro lugar, um comentário sobre a questão dos Panteras Negras, que é bem importante, né? O movimento dos Panteras Negras teve muitas qualidades. Na minha opinião, a principal delas é de não se apresentar como um movimento pacifista. E mesmo assim, né, isso é interessante, não se lançar na luta armada diretamente. Né? Finalmente eles acabaram sendo empurrados para essa situação e foram exterminados pelo aparato de repressão norte-americano. Bom, o problema da luta dos oprimidos, e no caso os negros faz parte disso daí, sempre o problema-chave é a organização. Você pode triunfar, você pode avançar com a organização. Eu acho que essa é uma lição, e o movimento Panteras Negras, ele refluiu devido à situação política do país, falta também de uma certa orientação mais ampla, e acabou sendo esmagado, apesar de que eles estavam trabalhando no sentido da organização. Quer dizer, muito mais significativo do que o movimento pacifista negro norte-americano. Com relação ao problema do antifascismo, eu acho o seguinte, que a posição tradicional nossa tem sido o seguinte: primeiro, que o fascismo é uma ameaça, ele está presente. Bolsonaro é uma ideologia fascista,
né, em todos os aspectos que você vê, é uma ideologia fascista, embora ele tenha uma característica que tem que ser levada em consideração, que é o seguinte: do ponto de vista da política geral dele, ele é um Alckmin. É a mesma política. É um capacho dos Estados Unidos, prega a política neoliberal, só que ele é a versão, digamos assim, violenta, fascistoide do negócio. Nós já defendemos em várias oportunidades, desde 2013, quando apareceu assim, às claras o problema da extrema-direita, a formação de uma frente única de todas as organizações de esquerda, sindicatos e tudo mais, para combater essas manifestações fascistas. E, na minha opinião, isso continua sendo uma questão pendente. Porque a esquerda, uma parte, as direções da esquerda, como nós vimos agora no caso do Bolsonaro, elas não levam a sério o problema, a ameaça que significa o fascismo. Então, já foram prestar solidariedade e tal, quando na realidade é como foi dito aqui. O que o cara fez lá é o que muita gente gostaria de fazer. Né? Quantos enfrentamentos não teve aí com os fascistas e tudo mais? Desse jeito não dá para ir para frente. Agora, eu acho que a política das direções não é um obstáculo absoluto. Porque existe uma massa muito grande de pessoas que quer se organizar para combater isso daí. A ameaça do rapaz que eu citei aqui, ela na realidade, ela só tem valor porque a esquerda atua de uma maneira muito conciliadora com a extrema-direita. Porque se não fosse assim, a extrema-direita não progrediria, não. Tanto que eles refluíram muito, né? E agora que a gente vê o caso da facada, é óbvio o retraimento da extrema-direita diante do problema. Por exemplo, eu estava vendo o chat aqui da análise e posso até estar enganado porque eu vi superficialmente, mas me deu a impressão de que o número de direitistas que entrou aqui para contestar é menor do que o habitual, sendo que o nosso público ao vivo foi maior, chegou quase 2.500 pessoas. Então dá para perceber que eles se retraíram, porque uma coisa que a gente tem que entender, eu expliquei isso daí numa palestra que eu fiz na Europa, que o pessoal também é muito preocupado com isso, do fascismo e tal. E eles não sabem como tratar o negócio. Nós temos que entender o seguinte: o elemento de extrema-direita, psicologicamente falando, ele é uma pessoa truculenta. Ele é que nem esses valentões de escola que gostam de bater nos pequenininhos. Ele se sente bem, né, abusando de pessoas que têm dificuldade ou não têm como se defender. Mas a hora que alguém se defende, ele é um covarde. Isso é uma coisa. Outra coisa, do ponto de vista social, a extrema-direita não é nada. Ela não é a classe operária, ela não é a classe média do conjunto, ela não é nada. O ativismo de extrema-direita é tudo gente desclassificada. Uma boa parte deles são policiais e militares. Né? Quer dizer, é um elemento lumpenproletário. Se o movimento operário se organiza e combate a extrema-direita não tem como ganhar. O problema é que as direções de esquerda não se organizam para combater a extrema-direita. A partir do momento em que o movimento contra o golpe e defesa do Lula cresceu, né, isso daí, os que têm participado sistematicamente desse movimento perceberam, a extrema-direita começou a refluir. Num primeiro momento, em São Paulo, que eles faziam aquelas manifestações patrocinadas pela Globo, eles iam sair na rua, batiam gente e tal. Agora a situação mudou completamente. Ele está muito mais na defensiva. E com a ação desse cidadão aí, esse cidadão ele mostrou o perigo da coisa. Quer dizer, o que ele mostrou? Não é assim que o pessoal vai apanhar calado. Mas finalmente, se a gente for pensar, esse cidadão foi ousado. Ele foi lá no meio da manifestação do Bolsonaro para atacar o Bolsonaro. Né?
Isso daí deve ter preocupado. O pessoal falou, se a moda pega, porque se a moda pega, o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque, veja só, o PT sozinho tem 2.200.000 filiados. Quantos seguidores tem o Bolsonaro, de fato, com envolvimento político? Muito menos do que isso daí. Depois do PT ainda tem um monte de organizações de esquerda, tem sindicato com sindicalizados, tem MST, é um movimento gigantesco. Se esse movimento decidir passar por cima da extrema-direita, a extrema-direita não pode impedir. A extrema-direita levanta a cabeça porque a política das direções da esquerda é muito ruim. Como agora, por exemplo. Tudo bem, o Boulos é candidato, está numa caça desesperada de voto, não quer aparecer como malvado e tal. Fala, olha, no caso do Bolsonaro, ele é violento e tal. É até natural que tenha uma reação violenta. Papapá. Por que esse negócio de acho um abuso, um ataque à democracia? Por que isso aí? Isso é tudo uma posição direitista de toda a esquerda. Não tem nada de antidemocrático no ataque ao Bolsonaro. Pelo contrário, o antidemocrático aqui é ele. Ele não falou que ia matar todo mundo? E agora está chorando lá. Eu vi a declaração dele, eu achei uma coisa absurda. Eu nunca fiz mal para ninguém. O que é isso? Virou santo no hospital? Até ontem ele queria matar todo mundo, agora virou santo. A esquerda não pode encobrir o Bolsonaro. É absurdo, pô. Pelo contrário, tem que se organizar para conter isso daí. Para derrotar, impor uma derrota ao fascismo. Eu só não acho que a gente deva ter uma dedicação exclusiva a um movimento puramente antifascista, porque isso daí pode encobrir os setores que, na verdade, são os grandes alimentadores da extrema-direita. O Bolsonaro, assim como toda a extrema-direita no mundo, eles são cria da direita, dos setores burgueses tradicionais. A Fiesp... Quem que impulsionou os atos contra Dilma? Foi a Fiesp, foi o PSDB, foram os setores do PMDB, de vários partidos. Aí, isso daí deu corda, alimentou, estimulou e fortaleceu a extrema-direita. Né? Tinha gente de esquerda falando assim, tem que ir no ato. Como é que você vai num ato com esse pessoal fascista do Bolsonaro? Precisa ter vergonha na cara, pô. Nem ato coisa nenhuma, tem que dispersar essa escória aí. A gente sempre falou isso aí. Então, é preciso fazer uma discussão profunda aí sobre dois temas fundamentais. A burguesia, não existe fascismo e burguesia democrática. A burguesia alimenta o fascismo. E na hora H, não existe, para explicar de uma maneira mais clara, não existe antagonismo entre Alckmin e Bolsonaro, Aécio Neves e Bolsonaro. Vocês são dois lados da mesma moeda. Eles são diferentes, mas os grandes capitalistas que apoiam um, hoje, amanhã vão apoiar o outro. Já nem dá para saber se eles já não estão apoiando o outro, nesse momento aqui. Então nós temos que explicar que o fascismo é uma das faces políticas da própria burguesia. Assim como tem o voto, tem a pancada na rua. E deve ser combatido de conjunto. Tá? Acho que isso daí é muito importante. Bom, antes de fazer a próxima pergunta da internet, queria reforçar aqui o e-mail que a gente pediu para o companheiro Ernesto Abdala enviar, ele pediu para repetir no chat. É o causaoperariatv@gmail.com. Ou também você pode também mandar uma mensagem para o seguinte número de telefone, o 011 94999 6537. Então 011 94999 6537. Bom, próxima pergunta da internet é a seguinte.
A imprensa alternativa se deslocou repentinamente ao centro no que se referia ao atentado ao Bolsonaro e deu indício de que ficaria ao centro em caso de aumento da polarização. Você não acha que a imprensa alternativa precisa se definir na luta de classes? Como é que, desculpa, bobeei aqui. Que a imprensa, em relação ao caso do Bolsonaro, ela se deslocou ao centro, a imprensa alternativa. E se você não acha que a imprensa, e ela indicou que no caso da polarização, ela vai se manter ao centro. E a pessoa pergunta se você não acha que a imprensa alternativa deveria se definir na luta de classes. Acho que é um erro que está sendo cometido por todo esse setor. É um erro político que é natural deles. Né? Eles, no final das contas, mesmo sem perceber, eles são empurrados para posições direitistas. Né? Vocês devem ter reparado que a imprensa golpista, que não é boba, né? Ela procurou todos os candidatos presidenciais para mostrar que havia um repúdio unânime ao que aconteceu com o Bolsonaro. Por que ela procurou? Porque ela sabia que ninguém ia chegar lá e falar: Bolsonaro não falou que ia matar 30 mil pessoas, o que tem de estranho que alguém tenha tentado matar ele? Você faz parte do panorama político do país. Por que é estranho? Ele sabia que ninguém ia falar nada nem parecido com isso. O candidato, né? O candidato é um ser peculiar. Quando um ser humano se transforma num candidato, ele vira uma outra pessoa. Então ele já tem respostas estereotipadas, preparadas. Então assim, deram um tapa na orelha de alguém. Não, eu sou contra a violência, eu sou a favor da família, de Deus, da pátria, da liberdade, do bem-estar, da ecologia. Ele vira um repetidor de clichês que são até difíceis de engolir. Nunca dá uma opinião correta. Por isso também que ninguém está levando a sério a eleição, porque os candidatos são todos feitos de papelão, né? Você podia colocar o papelão do candidato lá e alguém gravar uma resposta e tal. Ecologia, não, sou totalmente a favor da ecologia. Tem que ser sustentável, porque o desenvolvimento tem que proteger as frutinhas, os animaizinhos, papapá. Tudo que for bem pensante, que tiver na imprensa burguesa, falar. Aí aconteceu um negócio estranho, que é o seguinte: a Folha de São Paulo de ontem, 7 de setembro, que saiu ontem de manhã, tirou uma editorial falando assim: o repúdio à questão do Bolsonaro é unânime. Aí eles tinham que cobrir o 7 de setembro e teve o discurso do nosso companheiro falando que alguém quer se solidarizar com o anjinho fascista, eles tiveram que publicar, quer dizer, não era tão unânime assim. Voltando à faca fria e ao jogo de búzios, adivinhação e tal, né? Então, assim, tem as teorias de conspiração que onde tem fumaça tem fogo, né? E o agressor do Bolsonaro, assim, são 3 aspectos. O agressor do Bolsonaro, ele é de Montes Claros e ele estava morando numa pensão em Juiz de Fora há quase 2 semanas. Segundo a dona da pensão, ele não saía muito de casa. Ele só ia a um culto religioso, igreja evangélica. Só que ele tinha recursos para ir até Florianópolis, praticar tiro com os filhos do Bolsonaro, num clube de tiro em Florianópolis. E rola aqui uma fofoca, mandada para mim por WhatsApp, de que foi encontrado um extrato de transferência para uma conta bancária dele no valor de R$350 mil. Eu não sei se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, esse é o ponto 1. Então, assim,
o primeiro ponto que tinha surgido, tem um amigo meu que é, um abraço para o pessoal lá de Jacareí, ele era vice-prefeito lá de Jacareí, ele é médico, e diz que o pessoal da classe médica circula a história de que o Bolsonaro foi transferido direto para o Einstein porque a comunidade judaica o apoia desde a época que ele fez aquela palestra lá no Clube Hebraica. E que ele ser transferido, por exemplo, para o sírio-libanês, só petista fica no sírio-libanês, que é do levante árabe, etc. Enfim, quando você estava falando que o atentado não funcionou, eu falei, funcionou. Para o Bolsonaro funcionou, foi ótimo. Porque ele tinha pouca participação na mídia corporativa, ele era uma figurinha assim... um cara meio pardo, né? Assim, não tinha muitas luzes em cima dele. Era um negócio de internet, de Facebook e tal. De repente, agora ele... Só falta ele ter, sei lá, diverticulite e assumir o Mourão. É o Sarney. Ponto 2. Então... Ponto 3. Aí eles colocam lá o Haddad no Globo News, desce o cacete no Haddad, encosta ele na parede. Haddad foi literalmente encurralado, e essa palavra tem triplo sentido. E aí depois coloca o Mourão. E o Mourão sendo interrogado pelo Gabeira e pela Miriam Leitão, que foi torturada. E ele diz que herói mata. Herói é para isso mesmo. Então, aí, nessa semana em que o Bolsonaro foi recebido lá pelos Marinho, e na verdade a reunião com os Marinho foi feita pelo Paulo Guedes, o líder do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é vazio, é oco. Ele fala o que o Paulo Guedes manda ele falar. Mas o Paulo Guedes armou essa reunião na Globo, na segunda-feira. 3 dias depois, tem esse negócio. O Bolsonaro com uma camisa amarela, escrito "Meu partido é o Brasil", em frente às lojas Riachuelo de Juiz de Fora. A foto ficou bonita, ele na multidão, ele sem colete. Uma faca que não ia matar o Bolsonaro. A gente sabe que vaso ruim não quebra com uma faquinha. Então, o objetivo da facada não era matar, era só subir o ibope do cara. Esse é um lado. O outro lado, que já aparece agora com essa fofoca de que foi encontrado um negócio de 350 mil na conta do cara, já sugere que alguém teria pago esse camarada para fazer esse gesto. Para tentar desqualificar que alguém realmente quis matar o Bolsonaro com uma faca de manteiga. Eu vou fazer o seu papel agora. Me parece que isso é uma armação para justamente subir o ibope do Bolsonaro nessa semana, Semana da Pátria, sabe? O cara com a camiseta amarela, meu partido é o Brasil. Ele estava sem colete, a segurança dele são todos militares, ninguém viu a aproximação desse camarada, são todos amadores. Os seguranças do Bolsonaro são amadores. E os bolsominion, a hora que pegaram o cara, não desceram pancada no cara, o cara estava ileso, a cara do sujeito rosada, não tinha um amassado. É impossível isso ter acontecido. Parece que ele era dos caras, tanto é que ele praticava tiro com os filhos. Então, não cheira a armação para justamente subir o ibope, ficar mostrando ele agora lá no hospital, dando plantão de notícias, se ele agora está tomando sopinha, Silas Malafaia do lado da cama dele. Não é isso. O problema é que é difícil de você encontrar os fatos aí para corroborar essa... É tudo muito obscuro, né? Não dá para saber. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que analisar com base na situação de conjunto. É verossímil que alguém tentasse dar uma facada no Bolsonaro. Assim como é verossímil que alguém tentasse fazer uma armação também.
Agora, como saber? Não tem como saber.